Sem saída, uma mãe solteira aceita limpar uma mansão milionária. Mas no primeiro dia, é forçada a dar banho no patrão. Um homem rico, paralisado, afundado em silêncio e vergonha. O que começa como obrigação vira algo que ninguém poderia prever. Uma ligação real. Mas quando a noiva dele aparece e a chama de empregadinha sem futuro, tudo muda. Um noivado desmorona. Um império se abala. E no fim, ela vai estar diante de uma multidão, prestes a ouvir o pedido mais improvável e mais emocionante da sua vida. Antes de começarmos essa história que vai te tocar, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O cheiro de hospital invadia a mansão. Não era algo que se esperava ao atravessar o imponente portão de ferro forjado ou ao pisar no mármore italiano da entrada. Mas estava lá, denso, metálico, impregnando o ar. Camila sentiu no primeiro segundo em que cruzou a porta. Parou, engoliu seco e olhou ao redor, desconcertada. A mulher da agência tinha garantido. É só uma limpeza rápida, mansão vazia, rotina tranquila. Mentira. Você que é a Camila? Perguntou um homem fardado, sem sorrir, surgindo de um corredor escuro. Ela assentiu, ajustando a mochila nos ombros. Estava atrasada. O ônibus havia quebrado no meio do caminho e Manuela teve febre na noite anterior. Ainda tremia da corrida até ali. A faxineira, né? Ótimo. Mudança de planos. Você vai ajudar o patrão a tomar banho. Camila piscou. Achou que tinha entendido errado. Desculpa, como é? O cuidador sumiu e ele precisa de ajuda agora. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela deu um passo para trás, encarando o homem. Eu vim para limpar a casa, não para... Ele está esperando. Quer que eu te leve ou prefere que ele chame alguém da empresa? O tom era impaciente, quase hostil. Aqui é tudo cronometrado, moça. Camila respirou fundo. Pensou em Manuela. Pensou nos boletos. Pensou no que diria se fosse dispensada de novo. E então assentiu, trêmula. Me leve até ele. O quarto era silencioso, amplo, frio como um aquário de vidro. As janelas fechadas abafavam a luz. O homem na cadeira de rodas estava de costas, olhando fixamente para uma parede. Henrique, anunciou o funcionário. A moça da limpeza vai te ajudar. É o que temos para hoje. O silêncio durou longos segundos. Camila não sabia se devia se aproximar. Ele parecia uma estátua. Cabelos negros bagunçados, camisa de algodão empapada de suor, punhos cerrados sobre os braços da cadeira. Tudo bem. Se quiser, eu posso só chamar outra pessoa, arriscou ela com voz baixa. Ele virou devagar. Os olhos, outrora intensos, agora estavam vazios. Pode começar, então, murmurou rouco. Camila hesitou. Jamais tinha feito aquilo. Não com um estranho, não com alguém como ele, mas a forma como ele estava, despenteado, sujo, trêmulo. Era como se algo dentro dele tivesse desistido. O banheiro fica ali, tem cadeira de banho, tenta não derrubar. Foi como um soco, mas ela apenas assentiu. Ele não estava tentando ser cruel, só estava se agarrando ao pouco de controle que lhe restava. O vapor começou a subir assim que ela ligou o chuveiro. Camila preparou a cadeira, forrou com uma toalha, deixou sabonete e shampoo acessíveis. Tentava manter o foco em tarefas objetivas, enquanto o coração martelava no peito. Henrique apareceu na porta, empurrando-se com dificuldade. A cadeira rangia. Posso ajudar? Ela se ofereceu sem saber se devia. Só segura a cadeira, o resto eu faço. Ele era orgulhoso, isso estava claro. Mas naquele momento, era só um homem tentando atravessar o próprio inferno sem desmoronar. Camila o observou com respeito. A camisa caiu ao chão, revelando cicatrizes nos ombros, uma mancha escura nas costelas. O corpo antes esculpido agora parecia tenso e dolorido, como se cada movimento cobrasse um preço alto. Ele entrou no box, ofegante. Camila esperou do lado de fora.
escutava os sons, a água batendo, respirações curtas, a frustração muda em cada tentativa de se ensaboar. Eu preciso de ajuda com as costas, disse por fim. Ela entrou. Pegou o sabonete, molhou a esponja e se aproximou. O silêncio entre eles era quase sagrado. Ela encostou a esponja na pele dele com leveza, quase sem toque. Henrique não se moveu. Seus ombros tremiam. Quando ela chegou à cicatriz, ele prendeu o ar. Isso foi no acidente? Perguntou sem pensar. Não, isso foi depois. Fizeram uma drenagem. Quase perdi o pulmão. Camila engoliu em seco. Continuou em silêncio. Ao terminar, entregou-lhe uma toalha e saiu do banheiro. Lavou as mãos como se tentasse tirar o peso de uma intimidade imposta. Sentou-se na beira da cama, tentando recuperar o fôlego. 20 minutos depois, ele reapareceu, vestido com uma camiseta limpa. Olhou para ela. Obrigado. Foi quase um sussurro, mas soou sincero. Ela apenas assentiu, se preparando para sair. Não conte a ninguém sobre isso. Não é da minha conta, senhor. Ele assentiu, sem expressão. Mas havia algo ali. Talvez gratidão, talvez vergonha. Camila não sabia, não queria saber. Apenas queria ir embora. A porta da frente bateu com força. Henrique! Chamou uma voz feminina, arrastada, melódica. Camila congelou. O som de saltos ecoou pelo corredor. Lorena apareceu na sala com um vestido de grife e óculos escuros. Ao ver Camila, seu rosto se transformou em desdém instantâneo. Quem é você? Eu estava limpando, tentou dizer já recuando. Lorena olhou para Henrique, que surgia atrás da cadeira. Limpando? Ela estreitou os olhos. Ou cuidando dele? Camila não respondeu. Que gracinha, uma empregadinha prestativa, ironizou. E você, Henrique? Vai me dizer que não percebe o que ela quer? Lorena, para com isso, ele disse fraco. Ela se aproximou de Camila com um sorriso venenoso. Você devia ter vergonha, se aproveitando de um homem vulnerável. Acha que ele vai se apaixonar por você? Que vai casar com a faxineira? Isso aqui não é novela das 9. Camila não respondeu. O rosto queimava, o nó na garganta apertava. Henrique ficou em silêncio. Não a defendeu, não se moveu. Camila virou as costas e saiu. A porta se fechou com um estalo seco. Na calçada, com o sol batendo forte e os olhos marejados, Camila caminhou até o ponto de ônibus como quem foge de um incêndio. Não sabia o que doía mais, o olhar de Lorena ou o silêncio de Henrique. Mas algo dentro dela já sabia. Aquele dia mudaria tudo. O silêncio depois da saída de Camila foi ensurdecedor. A porta ainda vibrava no batente quando Lorena cruzou os braços e lançou um olhar de puro veneno para Henrique. Ela estava impecável. Salto fino, maquiagem perfeita, cabelos soltos em ondas calculadas. Mas a raiva que fervia por baixo da superfície deixava tudo distorcido, como uma porcelana prestes a trincar. Isso foi patético, Henrique. Sua voz cortava como vidro. Aquele teatrinho, você deixou ela te tocar? Henrique desviou o olhar. As rodas da cadeira rangeram levemente quando ele tentou se ajustar. Estava exausto, física e mentalmente, e não queria brigar. Mas Lorena não estava ali para ouvir. Ela queria um confronto. Você não entende, Lorena. Eu entendo perfeitamente. Entendo que você está fraco, carente. E, sinceramente, é repugnante o modo como ela se insinuou. Achou que eu não veria? A carinha de santa? O silêncio submisso? É o tipo de mulher que vive disso. Se faz de coitada para subir na vida. Henrique engoliu em seco. Uma parte dele queria gritar, outra apenas queria desaparecer. Ela estava só cumprindo o trabalho, disse finalmente num tom contido. Lorena riu alto, amargo. Ah, claro, um banho íntimo faz parte do kit limpeza agora? Por favor, Henrique, acorda. Você não enxerga que está sendo manipulado? Ele a encarou pela primeira vez desde que ela entrara. Havia algo novo em seu olhar, uma fissura, um cansaço que não era só físico.
Talvez você esteja exagerando. Exagerando? Eu vim te ver, larguei meus compromissos e encontro você sendo seduzido por uma faxineira? Henrique cerrou os punhos sobre os apoios da cadeira. A expressão ainda era calma, mas por dentro ele sentia algo ferver. Eu pedi ajuda. Não foi ela que quis me tocar. Ela ficou constrangida o tempo inteiro. Lorena se aproximou, agachando-se diante da cadeira. Colocou a mão sobre a perna dele. Um gesto que antes seria afetuoso, mas agora soava performático. Eu te amo, Henrique. Eu estou aqui, tentando manter as coisas nos trilhos. Mas você precisa colaborar, precisa parar com esse sentimentalismo barato. Isso não é você. Ele a olhou fixamente. E quem é esse eu, Lorena? O cara que aparecia nas capas de revista? Que fazia piada em reunião? Que achava que o mundo girava em torno do próprio nome? Ela hesitou. Não esperava aquela resposta. Eu não estou dizendo isso. Só que você tem que manter o foco. Lembra do nosso projeto em Trancoso? A cobertura em São Paulo? Isso tudo ainda é possível, mas você precisa parar de se sabotar. Henrique olhou para o chão. O mundo de Lorena parecia ter congelado no tempo. Ela falava como se nada tivesse mudado, como se ele ainda fosse o mesmo homem de antes do acidente, mas ele não era. Ele sabia disso cada vez mais. A maioria sumiu, sabia? Ele disse, quase para si mesmo. Meus amigos, os que vinham todo fim de semana, sumiram no instante em que deixei de ser útil. Até o Marcos, meu sócio, cancelou 3 visitas seguidas. Lorena revirou os olhos. Eles não sabem lidar com isso, com a sua nova condição. Henrique sorriu, sem humor. Não sabem lidar com a verdade, Lorena. E você? Ela levantou bruscamente, ofendida. O que você quer dizer com isso? Que talvez a gente devesse repensar tudo isso. Nós dois. O silêncio caiu como uma bomba entre eles. Lorena ficou imóvel por um instante, depois cruzou os braços com força. Você quer terminar? Henrique não respondeu de imediato. Estava pensando, observando a mulher à sua frente. Tão bonita, tão distante. Eu não sei mais o que quero. Isso é ingratidão. Ela cuspiu. Eu estive aqui desde o início, e você vai jogar tudo fora por uma mulher que limpa chão? Henrique fechou os olhos por um segundo. Eu estou cansado, Lorena. Preciso descansar. Ela encarou-o, esperando que ele mudasse de ideia, que se arrependesse, que estendesse a mão. Mas nada veio. Tá bom, disse enfim fria. Me avisa quando voltar a ser você. Aquele homem que sabia o que queria. Virou-se e saiu. Os saltos ecoaram pelo corredor como tiros abafados. A casa ficou em silêncio novamente. Henrique respirou fundo, encarando o teto. Me avisa quando voltar a ser você. Mas e se ele estivesse se tornando alguém melhor? Horas se passaram. Ele não se moveu da cadeira. Não ligou a TV, não pegou o celular, não chamou ninguém. Apenas ficou ali, escutando o próprio coração bater. Pensou em Camila, no olhar assustado dela, no silêncio digno com que suportou os insultos, em como ela se despediu com um fio de dignidade, mesmo ferida. Pensou em seus dias antes do acidente, festas, champanhe, risadas falsas, poses para fotos, amigos que vinham só para mostrar que estavam perto de um homem importante, um Henrique intocável, inalcançável. E agora? Agora ele era um homem quebrado, ignorado, descartável, mas pela primeira vez alguém o havia tratado com cuidado verdadeiro. Não piedade, não bajulação, apenas humanidade. Camila não disse nada, e talvez tenha sido isso que mais o abalou. Naquela noite sozinho, Henrique revisitou as mensagens antigas no celular, conversas vazias com influenciadores. E aí, irmão, firmeza? Bora marcar algo, tamo junto. Nenhuma resposta depois do acidente. Nenhum emoji. Desceu até a última conversa com Camila, enviada pela agência. Camila Oliveira, limpeza semanal agendada às 14 horas. Apenas isso. Henrique encarou a tela por longos segundos. Depois, apertou nova mensagem. Desculpa pelo que aconteceu hoje.
Ficou olhando o texto, não apertou enviar, apagou, guardou o celular e se deixou levar pelo silêncio. Na calçada, do lado de fora da mansão, Camila também olhava para o celular. Esperava que ele dissesse algo, um pedido de desculpas talvez. Mas nada veio, ela o apagou da mente. Era melhor assim. Camila bateu a porta do quarto com força e se apoiou na parede, tentando respirar. O calor abafado do fim da tarde pesava mais do que o normal, ou talvez fosse só o que ela carregava por dentro. Manuela, deitada no colchão fino, brincava com um copo plástico como se fosse uma boneca. Ainda tossia de vez em quando, com o nariz entupido. Camila observou a filha e sentiu o peso de cada centavo que não tinha. O celular vibrou na mesa improvisada. Era a mesma notificação pela terceira vez. Agência Cuida Mais. Cliente Henrique Vasconcelos solicita retorno da profissional Camila Oliveira. Serviço cuidadora pessoal. Período indeterminado. Valor R$ 250 por dia. Deseja aceitar? Ela olhou para a mensagem como se fosse um veneno. R$ 250 por dia. Isso dava mais do que todo o mês de faxinas somadas. Mas só de lembrar o olhar de Lorena, o silêncio de Henrique, o nó voltava ao estômago. Camila apertou o botão de desligar a tela. Depois foi até a filha e alisou seus cabelos bagunçados. Eu não vou voltar lá, murmurou mais para si mesma do que para a menina. No dia seguinte, a coordenadora da agência ligou pessoalmente. Camila, querida, entendo perfeitamente o que aconteceu. Mas olha, o cliente solicitou você. Especificamente, a gente tem uma lista enorme e ele quer você. É um bom contrato. Ele quer que eu volte para limpar? Não, para cuidar dele. Camila respirou fundo. Eu não sou cuidadora profissional. Ele está ciente disso. E mesmo assim, quer que você volte. Disse que foi respeitosa, paciente, que ele confia em você. A gente pode ajustar sua função oficialmente. Silêncio do outro lado. Eu tenho uma filha pequena. Não posso deixar ela com qualquer um. Ele ofereceu pagar transporte e alimentação. E se precisar trazer sua filha em dias específicos, a gente negocia. Mas Camila, pensa com carinho. É dinheiro bom. E está difícil conseguir lugar fixo agora, você sabe disso. Camila desligou sem responder. Naquela noite, ela deitou ao lado da filha sem pregar os olhos. A mensalidade da escola estava atrasada. A geladeira rangia de vazia. O gás estava no fim. E Manuela precisava de antibiótico. Camila levantou. Foi até a cozinha, pegou um copo com água e ficou ali, no escuro, encarando o chão como se a resposta estivesse escondida nas rachaduras. Ela não queria voltar, mas precisava. Na segunda-feira, às 9h em ponto, Camila tocou a campainha da mansão Vasconcelos. Não usava uniforme. Apenas calça jeans limpa e uma camiseta branca. Os cabelos presos num coque firme. Olhos firmes. Voz preparada. Henrique foi quem a atendeu. Estava na cadeira, já posicionado na entrada, como se tivesse ficado ali por horas. Achei que não viria, disse. Ela o encarou. Estou aqui por necessidade, não por vontade. E quero deixar uma coisa clara. Eu não vou aceitar desrespeito. Nem de você, nem de ninguém dessa casa. Henrique assentiu, sério. Justo. E nada de banho. Nem toques sem necessidade. Eu sou uma cuidadora, não um objeto. Não sou sua amiga, não sou sua enfermeira. Faço o básico e vou embora. Entendido. Camila respirou fundo. E minha filha, às vezes não tenho com quem deixá-la. Ela é educada. Se for problema, avise agora. Henrique hesitou um instante. Depois balançou a cabeça. Não é problema. Ela passou por ele, sem esperar convite. E entrou. O cheiro de hospital ainda estava no ar, mas algo parecia menos pesado. Talvez fosse só ela mesma, decidida a não ser pisada. Durante a manhã, Camila limpou os corredores com agilidade. Separou os medicamentos de Henrique, organizou a cozinha, fez café fresco, sem açúcar, como ele tinha mencionado no primeiro dia. Ela era cuidadosa, metódica, silenciosa.
Na hora do almoço, preparou arroz, feijão, frango grelhado e uma salada simples. Colocou tudo na bandeja e levou até ele. Henrique encarou o prato. A maçã está machucada. Camila piscou, sem acreditar. Tá brincando? Não, é que sempre compro Fuji. Essa está meio passada. Ela o olhou incrédula, depois virou de costas e foi até a cozinha. Pegou a outra metade da maçã e a colocou numa sacola junto com o frango que ele mal tocou. Henrique observou em silêncio quando ela guardou tudo em uma lancheira térmica azul, marcada com uma etiqueta Manuela. Ele não disse nada. Na sala, durante a troca de curativos, Camila percebeu uma cicatriz nova perto da lombar. Não perguntou, mas seus olhos demoraram 1 segundo a mais do que o habitual ali. Henrique notou. Colocaram um cateter aqui. No começo, doía pra caramba. Camila apenas assentiu. Passou o algodão com cuidado, como quem toca porcelana. Posso perguntar uma coisa? Ele arriscou. Ela levantou os olhos, desconfiada. Por que você voltou? Camila respirou fundo, mantendo a expressão neutra. Porque minha filha precisa comer. Henrique engoliu em seco. Sinto muito pelo que a Lorena disse. Não me importa o que ela disse. Me importa o que você não disse. Ele ficou em silêncio. Camila terminou o curativo e saiu da sala, deixando um cheiro leve de álcool e dignidade no ar. Ao fim do dia, Camila se despediu com a mesma firmeza com que chegou. Amanhã volto no mesmo horário. Se mudar de ideia, avise com antecedência. Eu tenho outras casas para atender. Henrique acenou com a cabeça. Ela saiu sem olhar para trás. E ele ficou ali, sozinho na cadeira, encarando a maçã mordida que deixara no prato. Aquela maçã, ele percebeu agora, alimentaria uma criança. Henrique, o CEO da holding internacional, vai entrar na chamada daqui a 5 minutos. Quer que eu fique na sala? Não, só deixe o notebook e feche a porta. O assistente assentiu, deixando o equipamento sobre a mesa de carvalho. Henrique ajustou a câmera como conseguia, mesmo que seus dedos ainda estivessem rígidos. Respirou fundo. O paletó sobre os ombros ocultava os braços finos. A camisa branca, apertada no colarinho, escondia o colar cervical que às vezes ainda usava. Tudo estava no lugar, menos ele. A tela piscou. 5 rostos surgiram um a um. Henrique, que prazer ver você, disse um dos executivos com um sorriso plastificado. Boa tarde. Vamos direto ao ponto? Respondeu ele, tentando soar firme. Claro, claro. Só não esperava ver você tão... O homem hesitou, disposto. Henrique ignorou o comentário. A reunião começou. Relatórios, metas, lucros, projeções. Um dos sócios sugeriu cortar a verba de acessibilidade da sede administrativa. Pouca gente usa e consome muito. Outro comentou rindo. Pelo menos agora a gente tem alguém que entende do assunto, né, Henrique? O riso seco ecoou nos alto-falantes. Alguém tentou contornar. Brincadeira, claro. Você sabe, a gente está feliz que você esteja vivo. Henrique fechou o notebook, simplesmente assim, sem palavra alguma. Camila o encontrou na sala 20 minutos depois. Ele estava sozinho, de cabeça baixa, os olhos perdidos na sombra de uma das colunas. Ela não perguntou nada. Só se aproximou e parou a 1 metro de distância, esperando. É estranho. Ele começou sem levantar o rosto. Ser o mesmo homem por fora e ainda assim sentir que ninguém te reconhece. Camila sentou-se devagar no braço do sofá mais próximo. Não havia plateia ali, não havia código de conduta. Eu entendo, disse. Henrique levantou os olhos, curioso. Entende mesmo? Ela assentiu, cruzando os braços. Quando engravidei, tinha 20 anos. Trabalhava em uma loja de cosméticos. O pai da minha filha dizia que me amava, que ia cuidar de nós. No dia em que contei da gravidez, ele desapareceu. Simples assim, mudou de número. Sumiu do bairro, nunca mais apareceu. Henrique a encarava em silêncio absoluto. Eu achava que sabia quem eu era. Tinha sonhos, faculdade de fisioterapia, trabalhar num hospital.
Ela riu sem humor. Olha a ironia. Agora eu passo o dia cuidando de alguém que tem tudo, menos vontade. Ele não reagiu, apenas escutava. A Manuela nasceu em um hospital público, sem pai, sem acompanhante. Eu sozinha, com um medo que me deixava tonta. E ainda assim, quando ela chorou, eu senti que podia dar conta. Mesmo com raiva, mesmo com dor, eu vi que era mais forte do que pensava. Henrique baixou os olhos de novo. Eu não me sinto forte, me sinto um estorvo. Camila respirou fundo. Não é você que é o problema, Henrique. É a forma como você se vê. E como os outros te veem também, é claro. Mas você não pode controlar o que eles pensam. Só o que você vai fazer com isso. Ele ficou calado, os olhos marejados. Não chorava, mas havia uma espécie de tempestade prestes a explodir dentro dele. Você sabe que ainda tem valor, né? Henrique mordeu o lábio inferior. Eu não sei mais nada. Camila se levantou. Então começa por aí. Naquela noite, Henrique pediu para jantar na sala, e não no quarto como de costume. Camila serviu sopa, pão e chá. Ele comeu devagar, em silêncio, enquanto Manuela desenhava no tapete do canto, usando um caderno velho e um lápis roído. O que ela está desenhando? Perguntou ele pela primeira vez, curioso. Disse que é um castelo, mas o castelo dela tem escadas grandes e um quarto só com travesseiros. Para quando o tio cansar de ficar sentado, ela disse. Henrique olhou para a menina, que levantou os olhos e sorriu. Oi, tio Henrique. Oi, Manuela. Tá menos triste hoje. Ele riu. Um riso curto, meio rouco. Tô tentando. Ela voltou a desenhar como se tivesse resolvido tudo. Mais tarde, no quarto, Henrique olhou para o teto e repetiu mentalmente a frase de Camila. Você sabe que ainda tem valor, né? Ele não sabia, mas talvez pela primeira vez quisesse descobrir. Mamãe, não quero ir para a escola hoje, disse Manuela, enrolada no cobertor, a voz pastosa de sono e nariz entupido. Camila passou a mão na testa da filha. Ainda estava quente. O remédio tinha baixado a febre, mas ela sabia que não era hora de forçar nada. A creche não aceitava crianças doentes. A avó, que às vezes ajudava, estava internada para exames. O vizinho que cuidava de crianças por uns trocados havia se mudado. E Camila tinha prometido que não faltaria no trabalho. Não agora. Olhou o relógio. Tinha 20 minutos para decidir. Henrique ouviu a campainha antes do horário. Estranhou. Quando a porta se abriu, Camila apareceu com a filha no colo, coberta com uma mantinha florida. A menina tinha o rosto sonolento apoiado no ombro da mãe. Desculpa trazer ela. Não tenho com quem deixar hoje. Henrique franziu a testa. Ela está doente? Já está melhorando, não está com febre, mas não tinha com quem ficar. Ele hesitou. Isso não vai virar rotina, vai? Camila o encarou firme. Não estou pedindo permissão, só avisando. Posso trabalhar com ela por perto ou vou embora agora? Você escolhe. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Observou a criança remexer-se no colo da mãe e esconder o rosto como um gato assustado. Respirou fundo. Pode entrar. Manuela ficou deitada num sofá menor, no canto da sala. Cobertinha por cima, um copo com água na mesinha ao lado e um caderno com giz de cera que Camila havia levado. Henrique tentava fingir que não reparava, mas seus olhos, vez ou outra, desviavam da televisão e iam até a pequena figura enrolada como um pacote. Ela parecia desconfiada, observava tudo, principalmente ele. Camila circulava pela casa organizando os medicamentos, limpando a bancada da cozinha e checando os papéis de Henrique como fazia diariamente. De repente, um pequeno espirro. Henrique virou o rosto. Manuela o encarava com olhos enormes e lacrimejantes. O nariz escorria. Desculpa, tio, disse baixinho. Henrique arqueou uma sobrancelha. Camila o viu do corredor e apareceu. Está tudo bem aí? Ela espirrou, respondeu Henrique, ainda confuso. É só o ar. Já passa, disse Camila, limpando o nariz da filha. Tio Henrique é bravo?
Perguntou Manuela com aquela coragem ingênua de criança. Henrique arregalou os olhos. Eu não sei. Acho que sim. Manuela pensou por um segundo. Eu também fico brava quando tô com fome. Henrique riu. Um som curto, rouco, mas real. Um riso de verdade. Camila congelou por um segundo. Desde que começou ali, nunca o ouvira rir. Nem um suspiro bem-humorado. Nunca. Que foi? Ele perguntou, notando o olhar dela. Nada, respondeu Camila, desviando o rosto. É que fazia tempo que eu não ouvia isso. Henrique não respondeu. Só continuou olhando para Manuela, que agora desenhava no caderno com o lápis azul. O almoço foi servido mais tarde naquele dia. Camila preparou arroz com legumes e filé de frango grelhado. Manuela pode comer com você? Perguntou ela. Henrique hesitou, mas assentiu. A menina sentou-se ao lado dele na mesa. Uma de suas pernas balançava no ar por não alcançar o chão. Camila cortou os pedaços para ela. Tio Henrique, por que você não levanta? O silêncio caiu. Henrique encarou a menina surpreso com a pergunta. Camila ficou tensa, pronta para repreender, mas Henrique levantou uma mão. Porque minhas pernas estão se recuperando. Estavam machucadas. Eu também machuquei o joelho, disse ela, mostrando um curativo roxo no canto da perna. Mas agora já está melhor. Acho que o meu vai demorar um pouco mais, mas vai melhorar. Henrique ficou em silêncio. Depois assentiu. Vai sim. Depois do almoço, Camila colocou Manuela para dormir num canto com um travesseiro e um cobertor leve. Henrique observava tudo, mas não dizia nada. Havia algo reconfortante naquela presença pequena, um tipo de leveza que fazia a casa parecer menos gelada. Ele pegou o controle remoto, mudou de canal, olhou para a tela sem ver. O celular vibrou. Lorena. Suspirou. Atendeu. Henrique? Oi. O que é isso que eu tô vendo nas redes sociais? Uma cuidadora nova, uma mulher com uma criança, dentro da casa? Não tem ninguém postando nada. Você tá me vigiando? Não, mas soube. E se alguém tira uma foto? Se a imprensa descobre que você está cercado de gente sem preparo? Você tem noção do escândalo? Henrique apertou o celular com mais força. Não tem escândalo nenhum, Lorena. A mulher está trabalhando. Ponto. Ela te convenceu disso? Jura que vai cair nessa historinha da mãe esforçada? Ah, Henrique, você está me decepcionando. Você não vive mais aqui. Ainda sou sua noiva. Ainda? Silêncio. Tá insinuando o quê? Tô dizendo que talvez seja hora de repensar tudo. Se você não mandar ela embora, eu juro por Deus, Henrique, eu conto tudo para a imprensa. A história do acidente, como você surtou, como você está se afundando. Acha que sua imagem vai aguentar? Ele ficou em silêncio por um instante. Boa sorte com isso. E desligou. Camila percebeu a tensão quando entrou na sala. Henrique estava imóvel, os olhos fixos no chão. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele a olhou. Depois desviou. Tá tudo certo. Camila não insistiu. Pegou a filha ainda dormindo nos braços. Vou colocá-la no sofá do quarto de hóspedes. Lá é mais silencioso. Henrique assentiu. Ficou ali, sozinho, outra vez. Mas agora, o silêncio parecia menos pesado. Havia um lápis azul esquecido sobre a mesa. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia parte de alguma coisa. Henrique Vasconcelos estava cercado de vozes, mas não ouvia nenhuma. A mesa de jantar era longa, espelhada, decorada com taças de cristal, arranjos artificiais e pratos de entrada que pareciam mais ornamentos do que comida. 12 pessoas falavam ao mesmo tempo, risos altos, anedotas vazias, nomes de marcas lançadas, viagens programadas e uma discussão acalorada sobre o melhor chefe vegano de Lisboa. Henrique estava ali, no fim da mesa, um pouco afastado. A cadeira de rodas o deixava meio fora do enquadramento da cena perfeita. Ninguém o tocava. Ninguém perguntava como ele estava de fato. Era como se ele fosse um enfeite raro, uma peça de porcelana valiosa.
frágil, mas esteticamente útil. Lorena estava no centro, brilhando, vestido justo, cabelo impecável, rindo alto, pegando no braço de um homem ao lado como se fizesse questão de mostrar que ela ainda pertencia a um mundo de desejo. Henrique observava tudo, cada gesto, cada frase, cada máscara. "E como anda a recuperação, Henrique?" perguntou um dos amigos com tom quase mecânico. "Devagar", respondeu. "Vai voltar a andar, né?" Outro disse, com um sorriso forçado, como se a simples sugestão fosse suficiente para convencer o corpo a obedecer. "Não sei, mas tem fé, né, irmão? Fé move montanhas." Henrique forçou um sorriso, engoliu um gole de vinho e desviou o olhar. Na manhã seguinte, a casa estava em silêncio. Camila chegou cedo, com Manuela ainda sonolenta no colo. Henrique estava na varanda, coberto por uma manta fina, observando o jardim sem prestar atenção em nada. "O café está pronto", ela avisou, colocando a bandeja sobre a mesinha. Ele assentiu. Camila não perguntou nada sobre a noite anterior, mas viu as taças sujas na pia, os restos de risadas falsas no ar. Sabia exatamente o que tinha acontecido e o que não tinha. Henrique pegou a xícara com dificuldade. Camila o ajudou a apoiar os dedos. As mãos dele tremiam mais do que o habitual. "A dor tá pior." "Não é a dor", ela não insistiu. No meio da manhã, Camila foi até o quarto pegar lençóis limpos. Quando voltou, ouviu vozes na sala. Vozes conhecidas de comerciais de TV. Risinhos agudos. E a mais tensa de todas, a de Lorena. "Então ele agora anda com uma cuidadora e uma criança, é isso? Vai virar reality show?" "Ela está aqui porque não tem com quem deixar a filha e faz o trabalho com dignidade", disse Henrique num tom surpreendentemente firme. "Dignidade não enche colunas de revista, Henrique. E daí?" Camila parou no corredor. Não deveria estar ouvindo, mas não conseguiu sair. "Você vai abrir mão de tudo? Das conexões, das marcas, dos contatos? Por quê? Por essa vida pacata? Você era Henrique Vasconcelos, o nome mais quente da arquitetura moderna. Agora parece um fantasma. Talvez eu esteja cansado de ser só um nome quente." Silêncio. "É isso? Vai se esconder atrás de uma mulher qualquer? Fingir que é feliz com sopa morna e criança com giz de cera? Pelo menos elas não fingem me amar." Camila sentiu um calafrio. Não pela briga, mas pela honestidade brutal que vazava daquela frase. Pouco depois do almoço, a campainha tocou. Camila foi atender. Uma mulher de meia idade, bem vestida, com perfume forte e expressão controlada, estava do lado de fora. "Boa tarde. Vim ver meu filho." Camila piscou, confusa. "A senhora é mãe dele, Dona Silvia Vasconcelos." Camila abriu caminho. Dona Silvia entrou como quem fazia inspeção. Os olhos saltavam de canto em canto. Ela chegou até Henrique, que se ajeitou na cadeira surpreso. "Mãe, não esperava." "Eu sei, mas não podia mais ficar de longe. As pessoas falam, comentam e eu precisava ver com meus próprios olhos." Henrique assentiu. Não sabia o que dizer. "Você parece abatido", ela comentou, como se estivesse julgando um tapete velho. "Eu me acidentei. Isso costuma acontecer." "Você sabe o que quero dizer." Camila voltou para a cozinha, mas ouvia de longe. "Você deixou de responder minhas mensagens, Henrique. Nem o seu pai sabe como lidar com isso." "Ele nunca soube." "Não fale assim. Só estou sendo sincero." Silvia cruzou as mãos no colo. "E essa mulher, a que cuida de você? Quem é?" "O nome dela é Camila. E ela me ajuda. Bastante. Ela é paga para isso, filho. É o trabalho dela." "Não, mãe. Isso aqui..." Ele apontou ao redor. "Vai além do dinheiro." Silvia apertou os lábios. Camila podia imaginar o rosto dela perfeitamente. "Só quero que você pense bem, Henrique. Essas pessoas, essas decisões, elas mudam sua imagem, sua história. Talvez minha história precise mudar."
Camila não perguntou nada quando Silvia saiu. Só serviu o chá da tarde, como sempre. Henrique observou a fumaça subir da xícara. Ela disse que quer me proteger, comentou, mais para si mesmo. Camila guardava a louça em silêncio. Às vezes, proteger é só outra forma de manter o controle, ela disse, sem encará-lo. Henrique olhou para ela. E o que é cuidar, então? Ela parou, virou-se devagar. Cuidar é quando alguém vê sua pior parte. E ainda assim fica. Henrique não disse nada, mas naquele instante sentiu que algo dentro dele, pequeno, imperceptível, tinha começado a se mover. O portão eletrônico abriu-se como se fosse um palco. E de fato era. 2 carros pretos, brilhando como vitrines de luxo, estacionaram na entrada da mansão Vasconcelos. Lorena desceu do primeiro, envolta em um sobretudo bege caro demais para o calor da tarde. Atrás dela, 2 pessoas com câmeras. Uma delas carregava uma bolsa com logotipo de agência. Camila, que estava regando as plantas do jardim lateral, observou de longe. Bastou um olhar para entender que aquela não era uma visita qualquer. Henrique apareceu na varanda com a testa franzida. Não haviam combinado nada. Não houve aviso. Apenas Lorena. Ela subiu os degraus de entrada como uma estrela entrando no camarim, com o sorriso pronto e o perfume exageradamente doce preenchendo o ar. Amor, disse, abrindo os braços. Você está tão melhor, olha só para você. Henrique piscou, confuso, e permitiu um abraço constrangedor. Lorena o beijou na bochecha, tirou os óculos escuros e acenou para os fotógrafos. Trouxe umas coisinhas para você, anunciou, já ordenando que abrissem o porta-malas. Camila, ainda no jardim, fingiu estar concentrada nas plantas, mas seus olhos não desgrudavam da cena. Olha só esses kits que eu mandei montar. Almofadas ergonômicas com seu monograma, uma manta da Burberry, cremes especiais para pele pós-trauma. Ah, e esse casaco fica lindo com qualquer coisa. Lorena falava rápido, empilhando presentes no sofá. Henrique a observava com um misto de cansaço e incredulidade. Achei que você tivesse terminado comigo. Foi só um momento de estresse. Eu te amo, Henrique. Sempre amei. Só fiquei com medo de te perder. Você sabe como eu sou intensa. Henrique não respondeu. Seus olhos pousaram brevemente na cozinha, onde Camila secava as mãos com um pano. E quem são essas pessoas? Perguntou, apontando discretamente para os 2 desconhecidos com câmeras. Ah, isso! Lorena bateu palmas animada. São da agência nova de imagem. Estão fazendo uma campanha linda com histórias de superação. Eu sugeri o seu nome, é claro. Ninguém representa isso melhor do que você agora. Lorena, Calma, não precisa falar nada agora. Eles só querem algumas fotos discretas. Você na cadeira, eu ao seu lado, mostrando nosso amor, nossa superação. Pode ajudar outras pessoas, hein, Henrique, e limpar sua imagem ao mesmo tempo. Todo mundo sai ganhando. Henrique franziu a testa. Algo ali o fez estremecer por dentro. Camila entrou com uma bandeja de suco e água, evitou contato visual, colocou os copos sobre a mesa e já se virava para sair quando Lorena anotou. Ah, a famosa cuidadora. Você mesmo, Henrique, devia agradecer a ela por manter tudo em ordem. Uma graça. Camila parou, olhou para Henrique por um segundo e depois para Lorena. Eu só estou fazendo meu trabalho. Claro, mas sabe, dá um toque muito humano à casa, né? Quase rústico. Eu gosto disso. Henrique sentiu o sarcasmo camuflado no tom, mas Camila manteve-se firme. Posso voltar mais tarde para trocar os curativos, disse, séria, e saiu com passos firmes. Lorena riu com os outros presentes. Adoro a autenticidade do povo simples. Eles têm uma energia tão genuína. Henrique não riu. A sessão de fotos começou no Jardim dos Fundos, sob o pôr do sol. Henrique foi posicionado na cadeira com uma manta sobre as pernas. Lorena, impecável, ajoelhou-se ao seu lado, segurando sua mão com um sorriso perfeitamente ensaiado.
Os flashes estouravam como fogos de artifício silenciosos. Agora um pouco mais de emoção no olhar, Henrique, pediu o fotógrafo. Henrique apertou os olhos. Isso aqui não é real. O quê? Sussurrou Lorena, ainda sorrindo. Isso, essa pose, essa gente, essas mentiras. Henrique, só mais algumas. Ele empurrou a cadeira para trás, rompendo o enquadramento. Acabou. O que está acontecendo com você? Eu estou vendo com clareza, Lorena. Finalmente. Ela tentou manter o sorriso, mas a máscara escorregava. A campanha já começou. As fotos vão sair amanhã. Então apaga meu nome delas. Eu não sou seu troféu. Lorena levantou-se irritada. Você vai se arrepender. Tá cuspindo na única coisa que ainda te dava relevância. Henrique olhou para o jardim. Camila observava de longe, como sempre fazia. Sem invadir, sem intervir, apenas presente. Relevância não me mantém vivo. À noite, a casa estava quieta. A equipe de imagem já havia ido embora. Lorena, depois de uma última tentativa de convencer Henrique, foi embora bufando, os saltos ecoando nos corredores. Camila apareceu com a bandeja do chá. Já tomou os analgésicos? Henrique assentiu. Obrigado por não reagir hoje. Ela deu um meio sorriso. Não sou o tipo que briga em frente de câmera. Você deve ter achado tudo ridículo. Eu achei triste. Henrique tomou um gole do chá. Eu me senti um produto, uma peça de vitrine. Camila olhou para ele com suavidade. E o que você quer ser? Henrique pensou por um momento. Alguém de verdade. Camila recolheu a xícara vazia, mas antes de sair disse: então começa por não se deixar embrulhar para presente. Ele sorriu, pequeno e verdadeiro. A casa dormia em silêncio quando Camila chegou naquela manhã. Manuela tinha dormido na casa de uma vizinha confiável, o que permitiu à mãe sair cedo, em paz. Coisa rara. Estava frio e o céu ainda guardava o tom azul escuro da madrugada. Na cozinha, o aroma do café começava a se espalhar. Camila moía os grãos com calma, como gostava de fazer quando precisava de silêncio interno. Henrique ainda não havia chamado. Provavelmente dormia, ou fingia que dormia. Ela preparou a mesa com 2 pães frescos, manteiga, um pedaço de bolo simples e 2 copos de suco de laranja espremido ali mesmo, enquanto o café coava. Henrique apareceu pouco depois, empurrando a cadeira devagar, com os cabelos ainda bagunçados e os olhos marcados pela insônia. Bom dia, disse com voz baixa. Bom dia. Quer café? Ele olhou a mesa posta. Isso parece um café de verdade. E é. Sentaram-se. Ela numa das cadeiras comuns, ele na de rodas, puxada para o canto da mesa. O sol atravessava o vidro da janela lateral, formando um quadrado quente no chão. Camila cortou um pedaço do bolo e empurrou para o lado dele. Henrique aceitou. Tem dias em que isso aqui parece normal, ele comentou, encarando o prato. Quase esqueço que nada mais é como era. Camila passou a manteiga no pão, sem responder de imediato. Eu acho que ninguém tem uma vida normal. A gente só aprende a fingir melhor. Ele a olhou com um leve sorriso. Você é sempre assim? Assim como? Direta, sem filtro, sem pena? Camila deu de ombros. É que eu tô ocupada demais vivendo. Pena só atrapalha. Henrique assentiu. O café esfriava devagar, mas a conversa parecia aquecer o ambiente. Mais tarde, Camila foi até o quarto organizar os remédios. Henrique a seguiu, movendo-se com um pouco mais de confiança do que nas semanas anteriores. Estava determinado a se virar mais, a depender menos. Não por orgulho, mas por impulso de recuperação. Vou tomar banho agora, disse ele, já se encaminhando para o banheiro. Precisa de ajuda com alguma coisa? Não. Hoje eu tento sozinho. Camila assentiu, mas manteve o ouvido atento enquanto mexia nos frascos de comprimidos e registrava horários na planilha da pasta azul. Ouviu o som da cadeira de rodas se afastando, o ruído leve da porta se fechando, seguido por um estalo seco. E então, um baque, um som que não combinava com a calma da manhã. Ela correu.
A porta estava entreaberta. Henrique estava no chão, encolhido sobre um dos lados do corpo, com uma toalha presa à cintura e a expressão contorcida de dor e frustração. Camila se ajoelhou ao lado dele. "Meu Deus, você tá machucado?" "Não", disse ele entre dentes cerrados. "Só escorreguei. Tentei me apoiar na barra e ela cedeu. Fica parado. Me dá um minuto." Ela buscou uma toalha maior, um cobertor e almofadas. Voltou e cobriu Henrique com delicadeza. Aos poucos, ele relaxou. Os músculos que antes estavam tensos começaram a ceder. "Isso é humilhante", ele murmurou. "Isso é humano." Ela tocou no ombro dele, depois no braço, avaliando se ele tinha força para ajudá-la a puxá-lo. "Vamos fazer isso juntos, um passo de cada vez." Henrique a olhou nos olhos, pela primeira vez sem defesas. Camila segurou firme e puxou com jeito. O movimento foi desajeitado, desequilibrado, e de repente ela também escorregou. Os dois caíram de lado no chão frio do banheiro. A toalha deslizou. Os cabelos de Camila cobriram parte do rosto de Henrique e por um instante ficaram ali, quase abraçados, ofegantes, meio rindo, meio desesperados. O riso veio primeiro de Henrique, um riso cansado, envergonhado, mas também aliviado. Camila fechou os olhos, não ria, não falava. Ficou ali com a cabeça encostada no ombro dele. "Você tá bem?" ele perguntou. Ela assentiu e então começou a chorar, silenciosamente. Não era pelo susto, nem pela queda. Era por ele, por ela, pela cena patética e linda, pelo gesto de gentileza que a fez cobri-lo, cuidar, ficar. Henrique ficou em silêncio. Não afastou o rosto, não tentou racionalizar. "Obrigado", ele disse por fim. Camila limpou os olhos com a manga da blusa. "De nada." Mais tarde, depois de limpos, vestidos e refeitos, Henrique estava sentado na varanda. Camila colocou o café da manhã sobre a mesa outra vez. Refeito, quente. "Repetir a dose?" Ela brincou. "Só se você não me derrubar de novo." Ela sorriu. "A culpa foi sua. A barra do banheiro quebrou. Foi a barra ou minha teimosia?" Camila olhou para ele, sem pressa. "Talvez tenha sido só o mundo lembrando você que não dá para controlar tudo." Henrique olhou para a xícara, depois para ela. "E que cair não é o pior. Pior é não ter quem segure." Camila assentiu. Depois, disse algo que ele levaria dias para esquecer. "O chão também pode ser lugar de encontro. Depende de quem está com você quando ele aparece." Henrique acordou antes do alarme. Ainda era escuro, mas ele não se incomodou. Havia dias em que o sono era uma fuga. Hoje, ele queria estar presente. Com o celular em mãos, acessou um vídeo salvo nos favoritos. Exercícios de mobilidade para reabilitação da coluna torácica. O fisioterapeuta demonstrava os movimentos com calma, explicando com clareza. Henrique assistia atentamente. Pela primeira vez desde o acidente, queria entender o que se passava dentro do próprio corpo. Depois de meia hora de observação, abriu o aplicativo de notas e escreveu: "Meta da semana: conseguir sentar e levantar da cadeira sem ajuda." Um gesto simples, um gesto comum para o mundo, mas para ele era quase simbólico. No fim da manhã, chamou Camila até o escritório. "Preciso de uma opinião", disse, indicando o espaço ao lado. Era um cômodo pouco usado, com janelas grandes e móveis antigos. Henrique apontou para tudo, como se visse ali algo que ainda não existia. "Quero transformar esse lugar em uma sala de reabilitação, colocar barras, colchonetes, elásticos, espelhos, fazer aqui meu campo de batalha." Camila sorriu, surpresa. "Você está falando sério? Pela primeira vez em muito tempo. E quer que eu ajude?" Henrique assentiu. "Você já me ajuda mais do que imagina. Só queria oficializar isso." Ela cruzou os braços. "E seus amigos? Lorena? O que vão dizer?" Henrique deu de ombros. "Que falem. Eu quero andar de novo. E se não conseguir, quero pelo menos tentar até o fim." Camila olhou para o cômodo, depois para ele.
Então vamos fazer isso juntos. Naquela mesma semana, chegaram colchonetes, bolas de pilates, faixas elásticas e barras paralelas. A empresa mandou técnicos para adaptar o cômodo com piso emborrachado e equipamentos adequados. Henrique passou a fazer exercícios todos os dias pela manhã, com Camila ao lado, cronometrando os movimentos, dando apoio, segurando os cotovelos quando o corpo vacilava. Se cair, eu seguro, ela dizia, e ele acreditava. A resposta de Lorena veio em forma de tempestade. Henrique estava se alongando quando o celular tocou. Que história é essa de academia particular dentro da casa? Sala de fisioterapia. Para mim, pro meu progresso. Com ela? Com Camila, sim. O silêncio do outro lado foi cortante. Você vai mesmo colocar a sua recuperação nas mãos de uma mulher sem diploma? Prefiro isso a colocar meu corpo nas mãos de quem nunca se importou com ele. Você tá cego, Henrique. Talvez esteja enxergando demais. Isso vai manchar tudo o que a gente construiu. A gente construiu aparência. Agora quero construir outra coisa. Lorena desligou. Sem drama. Sem resposta. Só o silêncio ensurdecedor de quem perde o controle. À noite, Henrique estava exausto. A sessão havia sido intensa, mas ele não queria que terminasse. Camila o ajudou a voltar para a cadeira, depois sentou-se no chão ao lado, encostando-se na parede. Tá doendo muito? Ela perguntou. O corpo menos que o ego. Como assim? Ele respirou fundo. Quando você passa a vida sendo o homem que resolve, o que levanta os outros, o que nunca precisa, é difícil aceitar que agora sou eu quem cai, que preciso pedir ajuda até para trocar uma camiseta. Camila não respondeu de imediato. Você acha que isso te faz menos homem? Henrique desviou o olhar. Eu penso nisso mais do que admito. Penso se ainda tenho valor, se ainda sou desejável, forte e capaz, se alguém olharia para mim com os mesmos olhos de antes. Camila o encarou. Sabe o que eu vi hoje? Um homem com dor tentando seguir em frente. E se isso não é força, não sei o que é. Henrique a olhou de volta, os olhos cheios de uma fragilidade rara. E se eu nunca voltar a andar? Camila se aproximou um pouco mais, a voz baixa, firme. Então vai aprender a viver de outro jeito. Vai cair mais vezes, mas vai cair em pé, se é que isso faz sentido. Ele sorriu. Um sorriso torto, real. Faz todo o sentido. Camila levantou, estendeu a mão para ele. Amanhã, 7 da manhã. Nada de moleza. Henrique segurou a mão dela, firme. 7 em ponto. A mansão estava iluminada como se fosse cenário de novela. Luzes penduradas nos arbustos, garçons uniformizados, música ambiente saindo de caixas discretas espalhadas pelo jardim. Henrique observava tudo de dentro do carro. Havia aceitado o convite por insistência de Lorena. Só uma noite, vai ser ótimo para sua imagem, ela dissera. Ele sabia que aquilo não era por ele, era por ela. Mas ainda assim, foi. O motorista abriu a porta da van adaptada e Henrique desceu lentamente. O chão de pedra era irregular e a cadeira rangia levemente. Pessoas se viraram para olhar, sorriram, acenaram. Muitos vinham com frases ensaiadas. Que bom ver você fora de casa. Está ótimo. Força, irmão. Ele sorria de volta. Um sorriso automático, controlado. Dentro da casa, a festa já pulsava com conversas vazias e copos cheios. Henrique passou por grupos que o cumprimentavam com entusiasmo exagerado. Ninguém fazia perguntas reais. Ninguém queria saber da fisioterapia, das noites de dor, das manhãs arrastadas, só da volta, da imagem. Lorena estava no centro. Vestido vermelho, salto dourado, rindo alto. Parecia mais viva do que nunca. Amor, ela disse ao vê-lo. Que bom que veio. Vem, vou te apresentar a um investidor que quer falar contigo. Henrique assentiu, mas não seguiu. Parou ao lado de uma coluna, próximo ao bar, onde podia observar sem ser notado. Ela continuou andando, sorrindo, circulando. Ele a viu se aproximar de um homem alto, grisalho, terno sob medida. Os dois trocaram beijos no rosto. A conversa começou formal.
Depois os sorrisos ficaram mais íntimos. Lorena tocou o braço dele. O homem riu com a cabeça inclinada. Henrique estreitou os olhos. Você ainda está com aquele arquiteto? Perguntou o homem num tom casual. Henrique mal conseguia ouvir, mas a resposta dela veio como uma flecha. Ainda, né? Fazer o quê? Agora virei enfermeira de milionário aleijado. Henrique congelou. Mas assim, Lorena continuou rindo. Se um certo investidor quiser me resgatar dessa vida de mártir, eu penso na proposta. O homem riu alto. Ela também. Henrique girou a cadeira lentamente, afastando-se da multidão. Ninguém notou. Ninguém nunca notava. Do lado de fora, o vento noturno era mais honesto do que qualquer pessoa ali dentro. Henrique parou perto da piscina, olhando a superfície iluminada pela luz artificial. O reflexo tremia. Aquilo era o fim da dúvida, o fim da esperança, o fim da ilusão. Henrique fechou os olhos e respirou fundo. O som da música parecia distante agora. A voz de Lorena ecoava na mente dele, cruel e nítida. Virei enfermeira de milionário aleijado. As palavras não doíam só pelo preconceito, mas pela naturalidade com que ela as disse, sem hesitação, sem constrangimento. Ela nunca ouviu de verdade. Meia hora depois, ele já estava em casa. Pediu que o motorista entrasse direto, sem falar com ninguém. Subiu com a cadeira até o quarto, ignorou a luz da cozinha ainda acesa. Tinha um nó na garganta que não conseguia engolir. Desabou. Não como nos filmes, com gritos ou raiva. Desabou quieto, os ombros tremendo, as lágrimas molhando a gola da camisa, as mãos tapando o rosto como quem não quer que o mundo veja, mesmo quando o mundo já tinha virado as costas. Pegou o celular, ficou olhando a tela. Camila. O nome dela era a única coisa que não doía. Discou, esperou. A voz dela atendeu, rouca de sono. Oi, desculpa, eu sei que é tarde. Silêncio do outro lado. Henrique, eu só precisava falar com alguém que não mentisse para mim. Ela não perguntou o que tinha acontecido. Apenas respondeu, tô ouvindo. Ele chorou de novo, não de dor física, mas de alívio. Camila ficou em silêncio na linha por minutos, deixando o tempo correr com ele, apenas escutando a respiração trêmula, o peso do que não precisava ser explicado. Tá tudo bem, Henrique. Você não tá sozinho. Henrique fechou os olhos. Obrigado. Ele desligou sem dizer mais nada. E naquela noite, pela primeira vez, não se sentiu um fardo por precisar de alguém. Sentiu-se humano. O dia amanheceu com o céu nublado, pesado, como se o mundo anunciasse que algo estava por acontecer. Henrique não acreditava em sinais, mas naquela manhã, o peso no ar parecia combinar com o que carregava por dentro. Vestiu-se com calma. Calça social, camisa de linho, perfume discreto. Queria estar limpo, íntegro, pronto. Camila chegou pontualmente e pela primeira vez ele a esperava na entrada da casa. Hoje não vamos fazer exercícios, disse antes que ela perguntasse. Tenho outra coisa para resolver. Ela apenas assentiu, como quem já sabia. Lorena chegou às 10. Henrique havia pedido que ela viesse pessoalmente, sem vídeos, sem chamadas, sem intermediários. Precisava que fosse olho no olho. Ela entrou vestida como sempre. Salto alto, blazer estruturado, maquiagem de editorial. Henrique, o que houve? Perguntou, já em tom de alerta. Ele não ofereceu café, nem perguntou como ela estava. Apenas apontou para o sofá. Senta. A conversa vai ser curta. Ela hesitou. Sentou. Não estou mais disposto a manter isso. Nós, essa farsa. Lorena riu, seca. Você não quer mais fingir? Desde quando? Desde que entendi que você nunca me amou. Amava o que eu era no espelho. A imagem. O status. Ela cruzou os braços como se preparasse para a batalha. E você me amava? Acha que foi fácil para mim? Eu te vi despencar, Henrique. Vi você se fechar, se entregar, e fiquei. Sabe quantas teriam ido embora? E sabe por que você ficou? Porque sair me faria parecer fraca, ingrata.
Você se agarrou ao meu sofrimento para se manter relevante. Você não ficou por mim, ficou pelo papel. Lorena levantou irritada. Que absurdo! Você está cuspindo no prato que comeu. Nós vivemos anos juntos. Eu te defendi, te exaltei. Estive com você em eventos, em crises. Em eventos. Exato. Mas nunca na dor. Nunca no silêncio. Nunca quando tudo o que eu tinha era um quarto escuro e uma cadeira fria. Ela apertou os olhos. Isso é culpa daquela mulher, não é? Da faxineira, da cuidadora. Você está apaixonado por ela, é isso? Henrique respirou fundo. Não, isso é culpa da minha lucidez. Eu acordei. Você vai se arrepender, ela disse com a voz mais baixa. Vai perceber que o mundo é mais cruel do que pensa. Que ninguém vai te aplaudir por se apegar à mediocridade. Talvez eu não precise mais de aplausos. Lorena pegou a bolsa com movimentos bruscos. Boa sorte com a sua liberdade. E saiu sem olhar para trás. O silêncio que ficou depois foi quase terapêutico. Henrique permaneceu imóvel por alguns minutos, absorvendo o fim como se fosse uma medicação amarga, necessária, mas dura de engolir. Camila apareceu na porta com expressão neutra. Ela foi embora? Henrique assentiu. Acabou. Ela se aproximou, devagar. Não disse nada. Apenas se sentou ao lado da cadeira, no chão, encostando-se ao braço acolchoado. Ficaram em silêncio. Ele olhou para ela. Ela olhou para a frente. Depois de alguns minutos, Henrique estendeu a mão. Um gesto pequeno, hesitante, quase tímido. Camila olhou, avaliou por um segundo e então entrelaçou os dedos nos dele. Nenhum dos dois sorriu. Nenhum disse nada. Mas naquele toque havia algo mais forte que palavras. Havia uma aceitação, uma compreensão mútua do que estavam vivendo. Da dor que tinham superado, do respeito que haviam construído. Henrique fechou os olhos e pela primeira vez sentiu-se livre. A primeira vez que Henrique mencionou a ideia, sua voz ainda tremia entre dúvida e esperança. E se existisse um lugar onde pessoas como eu pudessem recomeçar sem serem olhadas com pena? Um lugar bonito, digno, acessível, mas humano, sem cara de hospital. Camila estava sentada no sofá, com Manuela desenhando no tapete entre eles. Ela levantou os olhos com curiosidade. Você está falando de uma clínica? Não só uma clínica, um centro, um espaço para reabilitação física, mas também emocional, onde as pessoas possam ser vistas de verdade. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando. Depois disse simples. Então a gente faz isso. Henrique arqueou uma sobrancelha. A gente? Ué, quem você acha que vai organizar as coisas práticas? Os cronogramas? As reuniões? Ela sorriu. Você não é mais tão bom em lidar com Excel, lembra? Henrique riu. E naquele riso algo brotou. Nos dias seguintes a casa se transformou numa central de ideias. Camila passava os fins de tarde listando referências. Henrique ligava para ex-colegas da área da saúde, engenheiros, arquitetos. Procuravam terrenos, faziam cálculos, rabiscavam possibilidades num quadro branco improvisado no antigo escritório. Manuela, claro, ficava no meio. Um dia, enquanto os dois discutiam nomes e esboçavam missões institucionais, ela apareceu com um papel dobrado em 4. Fiz o desenho do lugar. Henrique pegou o papel e o abriu devagar. Era um traço infantil, colorido. Uma casa com janelas grandes, várias árvores em volta e um caminho largo que levava a uma porta com uma placa onde se lia Casa das Asas. No canto inferior, um bonequinho sorridente numa cadeira de rodas com asas nas costas. Henrique não conseguiu falar por um bom tempo. Camila, com os olhos marejados, disse... Ela disse que quando a gente aprende a cair e levantar, a gente ganha asas. Henrique guardou o desenho como quem guarda uma joia. A gente já tem o nome, disse sorrindo. A primeira visita técnica foi a uma clínica pública na periferia da cidade. O prédio era velho, apertado, e o cheiro de álcool barato misturava-se ao de tinta descascando.
As cadeiras estavam lotadas. Pessoas esperavam há horas por atendimento. Muitos com olhares de quem já haviam sido esquecidos. Henrique ficou em silêncio durante quase toda a visita. Observava cada canto, cada degrau sem rampa, cada corredor estreito que mal permitia o trânsito de uma cadeira. Na saída, disse apenas: "Eles merecem mais." Camila assentiu. "E vão ter." A segunda visita foi a um centro privado, referência em reabilitação neurológica. Estrutura impecável, tecnologia de ponta, jardins internos. Mas algo incomodou o Henrique. "É bonito", ele disse ao sair. "Mas parece um hotel 5 estrelas. Não tem alma. Ninguém olha nos olhos aqui. Os pacientes parecem clientes de um spa caro." Camila sorriu, concordando. "Então nosso lugar vai ser algo entre os dois. Estrutura boa, mas com gente de verdade. Café de verdade. Corredores largos, mas com fotos nas paredes. Com cheiro de pão, não de hospital." Henrique olhou para ela com admiração. "Você devia ser arquiteta e você devia ser mais otimista." Aos poucos, a ideia da Casa das Asas começou a tomar forma. Henrique contratou uma equipe pequena, uma arquiteta jovem e idealista, um terapeuta ocupacional aposentado e uma assistente social que havia trabalhado anos em comunidades carentes. Camila era o coração do grupo. Fazia perguntas que ninguém pensava, lembrava de detalhes como banheiros adaptados para crianças com deficiência, brinquedotecas acessíveis, painéis sensoriais. Henrique cuidava da parte técnica, das autorizações, das plantas, mas era ao lado dela que tudo ganhava cor. Alguns meses depois, uma foto tirada por um vizinho viralizou nas redes. Era simples. Henrique, de camiseta e boné, empurrando a própria cadeira em um terreno com tapumes. Ao lado, Camila com uma prancheta. Manuela de mãos dadas com os dois. A legenda dizia: "O homem que caiu agora ergue asas." A imagem se espalhou. Comentários surgiram. "Isso é o que o Brasil precisa. Exemplo de recomeço. Orgulho de ver alguém com poder fazendo algo que importa." Henrique não buscava isso, mas sentiu algo diferente ao ver a repercussão. Pela primeira vez, as pessoas não estavam falando da cadeira. Estavam falando do que ele fazia nela. Naquela noite, Camila encontrou Henrique sentado no jardim, com o desenho da Casa das Asas nas mãos. "Você acha que a gente consegue?" Ela se sentou ao lado, cruzando os braços. "A gente já começou, agora não tem mais volta." Henrique a olhou com gratidão. Depois olhou para o céu, onde as estrelas mal conseguiam furar a poluição da cidade. "Vai ser bonito, Camila." "Já está sendo." A ideia era simples: registrar um momento de rotina para o arquivo pessoal do projeto. Camila havia apoiado o celular na estante improvisada da sala de reabilitação, ajeitando o enquadramento sem muita técnica. O sol da manhã entrava pelas janelas, iluminando o ambiente com delicadeza. No vídeo, Henrique aparece se equilibrando entre as barras paralelas. As mãos firmes, os braços trêmulos, o corpo tenso de concentração. Ao lado, Camila caminha lentamente, contando cada passo com calma. 1, 2, 3... No canto, Manuela segura um cronômetro de brinquedo. "Vai, tio, mais um." Henrique sorri, exausto, e dá mais um passo. Cambaleia, mas não cai. Camila o segura com leveza, e ao final ele se senta, ofegante e rindo. "Isso é o que eu chamo de avanço." Ela diz, fora de quadro. Henrique, ainda rindo, aponta para a câmera. "Esse vídeo é só para mim, tá? Nada de colocar isso na internet. Corte." No dia seguinte, Manuela, com toda a inocência de uma criança de 7 anos, mostrou o vídeo para uma colega da escola. A colega pediu para enviar para o pai. O pai era jornalista. O vídeo vazou e explodiu. Em menos de 24 horas, a gravação estava em todas as redes sociais. Milhares de curtidas, comentários emocionados, mensagens de apoio. Esse homem virou outra pessoa. Camila, que mulher incrível. Esse é o Brasil que quero mostrar para os meus filhos.
Camila ficou sem palavras quando viu o vídeo em um perfil com mais de 1 milhão de seguidores. Eu juro que não postei, disse aflita. Henrique estava sentado à mesa, sorrindo enquanto passava os comentários com o polegar. Relaxa, talvez fosse para acontecer. Ela sentou ao lado, ainda em choque. Isso tá fora de controle, mas tá fora de controle pro bem, não acha? Ela o olhou, ainda relutante, mas acabou sorrindo. Você tá gostando de virar meme motivacional? Se for para inspirar alguém, por que não? No mesmo dia, ele recebeu 3 convites para programas de televisão, 2 talk shows, um documentário de plataforma de streaming. Vai aceitar algum? Perguntou Camila, enquanto passava café. Não quero virar produto de novo. Mas pode ser importante para o projeto. Henrique a encarou. O projeto já tem alma. Não precisa de holofotes, precisa de tijolos, gente certa, estrutura. Camila concordou com a cabeça. E talvez menos câmeras. Eles riram. Lorena, por outro lado, não riu. Ela estava na sala de um salão de beleza quando viu o vídeo rodando na TV, ligada no fundo. O som estava no mudo, mas a imagem de Henrique sorrindo, suado, ao lado da empregada e da criança, foi como um soco no estômago. Imediatamente ligou para um contato da imprensa. Quero dar uma entrevista sobre o Henrique, sobre tudo o que ele está escondendo. Você tem alguma coisa concreta? Perguntou o jornalista. Eu fui noiva dele. Sei de segredos. Sei do surto após o acidente. Sei do quanto ele está fingindo. Lorena, a opinião pública virou. Você vai parecer vingativa. Ele está usando a própria tragédia como propaganda. Não. Ele só parou de se esconder. A ligação caiu no vazio da indignação dela. Dias depois, Lorena publicou uma nota nas redes. Não se iludam com encenações. Pessoas manipuladoras sabem vestir a máscara do sofrimento. A história do herói da superação tem falhas e eu vou expor. Os comentários a enterraram. Lorena, supere. Ele só está vivendo. Você devia tentar o mesmo. Sua inveja ficou mais visível que seu blush. Henrique leu a nota sentado na sala, ao lado de Camila. Riu baixo. Ela ainda acredita que pode controlar o que as pessoas veem. Camila balançou a cabeça. O problema dela é que nunca entendeu que o que importa não é o que os outros veem. É o que você é quando ninguém está olhando. Henrique pegou o celular e abriu novamente o vídeo. Ficou observando a imagem congelada dele mesmo, tentando caminhar. Ao fundo, Manuela sorria, Camila o apoiava e ele parecia inteiro. Eu gosto de quem eu sou nesse vídeo. E eu gosto de quem você está se tornando fora dele, disse ela com suavidade. Henrique virou o rosto, encontrou o olhar dela e por um momento tudo ficou em silêncio. Mas não era um silêncio incômodo. Era o tipo de silêncio que conforta, como uma pausa entre 2 notas certas. Lá fora, o país falava deles. Aqui dentro, eles apenas seguiam passo a passo, sem pressa, porque agora tudo estava no tempo certo. A primeira vez que Camila o viu de novo foi na saída da escola. Ele estava encostado num carro alugado, óculos escuros, barba por fazer, camisa social amassada. Parecia fora de lugar, mas ainda assim confortável demais com a própria presença. Camila congelou. Manuela saía pelos portões, com a mochila nas costas e o sorriso leve de quem não sabia que o passado podia reaparecer com um estalar de dedos. Olá, Camila, disse ele tirando os óculos. Que menina linda a nossa filha virou. A palavra nossa a fez tremer por dentro. Ele apareceu do nada, nem mensagem, nem explicação. Só estava lá e disse que quer se aproximar da Manuela. Que tem o direito. Camila falava rápido, tensa, andando de um lado ao outro da varanda da casa de Henrique. Ele a observava em silêncio. Ele sumiu quando eu mais precisei. Eu chorava grávida, com medo, sem nada. E ele sumiu. Anos, 7 anos. E agora volta dizendo que quer fazer parte? Henrique respirou fundo. Você falou com um advogado? Não tenho dinheiro para isso.
E ele disse que se eu dificultar, vai entrar com pedido de guarda compartilhada. Disse que tem mais condições financeiras, que pode oferecer melhor estrutura. Ela travou a frase no meio. Os olhos marejaram. Como se amor fosse só colchão caro e escola bilíngue. Henrique estendeu a mão. Você não está sozinha. Camila hesitou. Depois sentou-se, cansada, como se aquele reencontro com o passado tivesse drenado toda a força que lhe restava. Ele sabe onde você trabalha? Sabe. E parece que descobriu sobre você, sobre a Casa das Asas. Diz que eu me aproveitei do seu nome para subir. Henrique a encarou com seriedade. Então, deixa ele tentar. A gente vai responder do jeito certo, com verdade. Ela engoliu em seco. Você não entende. Eu já estive num tribunal, já fui humilhada. Me perguntaram se eu fazia faxina por escolha ou por falta de talento. Me chamaram de irresponsável por criar uma filha sozinha. Já vi juízes me olharem como se eu fosse um estorvo. Eu pensei em desistir. Henrique se aproximou. A cadeira deslizou até o lado dela. Desistir como? Ela não respondeu de imediato. Olhou para o jardim. A luz do fim de tarde tornava as sombras mais longas. Uma vez, no segundo mês depois que ele sumiu, eu pensei em deixar a Manuela na casa da minha vizinha e não voltar. Só isso. Ir embora, sumir, acabar. Henrique não desviou o olhar. Sua mão procurou a dela com delicadeza. Entrelaçou os dedos. Mas você ficou e criou uma menina maravilhosa. E ainda cuida de mim, do projeto, de tudo. Ela chorava em silêncio. E sabe por quê? Ele continuou. Porque você é mais forte que todos nós. Camila fechou os olhos. Henrique apertou sua mão, como quem sela uma promessa. Eu vou cuidar disso. A melhor equipe jurídica vai cuidar disso. Você vai poder olhar para esse homem nos olhos e mostrar o que é força de verdade. Na semana seguinte, Henrique contratou 2 advogados especializados em direito de família. Marcaram uma reunião com Camila, ouviram cada detalhe, revisaram documentos, históricos escolares, testemunhos. Ele pode alegar o que quiser, disse um dos advogados, mas abandono afetivo é fato, e temos registros disso. Além disso, você tem estabilidade, guarda de fato há anos, e é evidente o vínculo entre mãe e filha. A juíza vai ver isso. Camila ainda estava insegura, mas agora não estava sozinha. Henrique acompanhou cada etapa do processo, discreto, mas presente. A cada notificação, uma conversa. A cada ameaça velada do pai de Manuela, um gesto de proteção. No fim de uma audiência preliminar, Camila saiu da sala com o rosto pálido. Encontrou Henrique na recepção do fórum. Ele tentou me provocar. Disse que Manuela vai crescer e me culpar por afastá-lo. Disse que vai mostrar que eu sou instável. Henrique se aproximou. Você não precisa provar nada para ele. Só para você mesma. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu tô com medo. E é por isso que você é corajosa. Porque sente medo e continua indo. Camila respirou fundo. Obrigada. Henrique sorriu, os olhos úmidos. Eu só tô aqui lembrando quem você já é. Na volta para casa, Manuela correu até a porta, com os braços abertos. Mamãe, fiz um desenho. É a gente segurando o coração. Porque o coração é o que segura a gente. Camila se abaixou e a abraçou com força. Lágrimas correram sem pressa. Henrique, observando da varanda, sentiu uma certeza crescer dentro dele. Aquela mulher enfrentaria qualquer coisa. E ele faria tudo ao seu alcance para que ela nunca mais enfrentasse nada sozinha. Era uma manhã limpa, céu claro, ar fresco, como se a cidade respirasse aliviada por um instante. O telefone tocou às 8h17. Camila atendeu com as mãos ainda molhadas de sabão. Do outro lado da linha, a voz firme da advogada. A sentença saiu. Camila prendeu a respiração. E a juíza manteve a guarda exclusivamente com você. Argumentou abandono, estabilidade afetiva, vínculo maternal, tudo. Você venceu, Camila. É oficial. Ela não respondeu de imediato.
As palavras pareceram pesar mais do que os ombros podiam aguentar. Camila, tá me ouvindo? Tô. Só não sei o que dizer. Não precisa dizer, só sente. Ela desligou e ficou ali, parada no meio da cozinha, com a espuma escorrendo pela pia e os olhos fechados. Uma lágrima caiu, depois outra e mais outra. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de uma dor antiga se esvaziando devagar. Henrique foi o primeiro a saber. Ela apareceu na sala com os olhos brilhando e um sorriso contido. Ele entendeu na hora. Você conseguiu. Ela assentiu. Manuela continua comigo. Legalmente, oficialmente, com selo, carimbo, tudo. Henrique abriu os braços e Camila se jogou neles. Ficaram ali, em silêncio, sentindo a gravidade do momento. Ele não disse parabéns. Ela não agradeceu. Era mais que isso. Naquela tarde, Henrique quis tentar algo diferente. Me ajuda com a órtese, pediu já posicionado entre as barras paralelas da sala de reabilitação. Camila ajustou as presilhas com cuidado. Tá seguro? O suficiente para tentar. Ela ficou ao lado dele, com uma mão nas costas, outra no antebraço. Henrique respirou fundo. Estava suando antes mesmo de começar. Um passo, só um, disse. Moveu a perna direita com esforço, depois a esquerda. As barras rangiam. O corpo ameaçou ceder, mas ele se manteve. O segundo passo veio mais rápido, e então o terceiro. Camila soltou o ar que segurava desde o primeiro movimento. Henrique deu mais um passo e parou. Chega por hoje, disse com a voz trêmula. Camila assentiu, emocionada. Foi incrível. Ele virou o rosto para ela. O suor escorria pela têmpora, mas nos olhos havia algo novo. Orgulho. A gente está reconstruindo, né? Tijolo por tijolo. Ele a encarou. Os rostos próximos. O silêncio se prolongou. Camila não desviou o olhar. Henrique também não. O beijo veio devagar, quase como um acordo silencioso. Um toque leve, sem pressa, sem fome, mas com verdade. Os lábios se encontraram e se separaram com o mesmo cuidado. Quando os olhos se abriram, nenhum dos dois precisava explicar nada. O respeito entre eles se manteve. Mas algo dentro dos dois tinha mudado. Nos dias seguintes, o projeto da Casa das Asas tomou corpo real. As primeiras doações começaram a chegar. Pessoas que tinham visto o vídeo. Empresários tocados pela história. Uma influenciadora compartilhou o caso na rede social e em menos de 24 horas, uma vaquinha online ultrapassava R$250 mil. Henrique, sempre cético com a exposição, se rendeu à força do coletivo. Começou a gravar pequenos vídeos explicando o projeto. Sem roteiro, sem maquiagem. Só ele, a cadeira e uma ideia. Todo mundo merece recomeçar com dignidade. Camila cuidava da parte burocrática, dos contratos, da papelada e também da parte invisível. Respondia a e-mails emocionados, organizava visitas, ouvia histórias. Um pai me escreveu dizendo que o filho caiu de skate e está paraplégico. Disse que ver você o ajudou a não desistir. Henrique ficou em silêncio. Tem gente que precisa de você, Henrique. Não de mim. Da ideia de que recomeçar é possível. Camila sorriu. E você encarna essa ideia melhor do que qualquer slogan. No fim de um dia longo, Manuela entrou na sala com um pedaço de papel. A nova planta da Casa das Asas. Atualizei com sala de pintura e parquinho com rampinha. Henrique pegou o desenho e riu. Isso aqui vai virar um império infantil. Vai virar um lugar para todo mundo voar, disse ela, com a sabedoria de quem ainda acredita em tudo. Camila olhou para os dois, sentada no chão, encostada no sofá. Acho que a gente está construindo mais do que um centro. Henrique assentiu. A gente está construindo futuro. A mensagem chegou de um número desconhecido, sem assinatura, sem comentário. Apenas o título em letras garrafais. Do banho à paixão. A verdade por trás da transformação de Henrique Vasconcelos. Henrique clicou.
O celular quase escorregou da mão no segundo parágrafo. A matéria era extensa, venenosa, recheada de fotos borradas e frases pinçadas fora de contexto. Descrevia o acidente, insinuava colapso psicológico e detalhava o episódio do primeiro banho, como se fosse uma cena de um filme proibido. Dava ênfase ao conflito romântico com Lorena e apresentava Camila como a simples faxineira que fisgou o coração do milionário fragilizado. Havia até uma linha destacada em vermelho. Fontes próximas afirmam que Henrique rompeu com Lorena após envolvimento emocional com a cuidadora contratada às pressas por uma agência popular. Camila entrou na sala no momento em que ele relia o trecho pela terceira vez. Aconteceu alguma coisa? Henrique virou o rosto, tentando esconder a tela. Mas era tarde. Ela viu o título. Silêncio. Ela caminhou até ele. Pegou o celular da mão dele, leu alguns parágrafos. O rosto ficou sério, as mãos tremiam de leve. Eles colocaram meu nome, o nome da Manuela. Fotos nossas. Henrique assentiu. Eles refizeram toda a história do jeito que vendesse mais. Ela sentou-se devagar, como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Eu devia ter saído disso antes. Devia ter ficado só como cuidadora. Nada disso estaria acontecendo. Para! Ele interrompeu firme. Nada disso é culpa sua. Mas a Manuela vai crescer e ver isso na internet. Vai achar que a mãe dela vai saber que a mãe dela segurou o mundo inteiro com um braço só. Camila cobriu o rosto com as mãos. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se afastou um pouco e pegou o notebook. O que vai fazer? Escrever, não um comunicado frio, uma carta, do jeito que foi. Henrique, eu passei a vida sendo moldado por assessores, roteiros, frases seguras. Chega. Se vão falar de mim, que saibam pelo menos quem eu sou de verdade. Ele escreveu durante a madrugada. A luz fraca da luminária iluminava o quarto silencioso. O som das teclas era o único ruído constante. Henrique escrevia com raiva contida, mas principalmente com clareza. Não havia espaço para a autopiedade, só para a verdade. Meu nome é Henrique Vasconcelos. Você talvez me conheça como o arquiteto premiado, o empresário, o homem que viveu entre colunas de luxo. Mas há um tempo, tudo isso desabou. No dia do meu acidente, eu perdi mais do que movimentos. Perdi o controle da narrativa sobre quem eu era. E, ironicamente, foi aí que comecei a descobrir quem eu realmente sou. Fui cuidado por alguém que o mundo insiste em não enxergar. Camila não entrou na minha vida por interesse, como alguns sugerem. Ela entrou por necessidade e ficou por humanidade. O banho que tanto se especula foi, na verdade, um gesto de sobrevivência. Humilhante para mim, constrangedor para ela e, acima de tudo, honesto. Se minha aproximação com ela incomoda, talvez seja porque revela o quanto ainda somos guiados por preconceitos invisíveis. Hoje, ao lado dela e da filha dela, construo algo novo. Não um romance de novela, mas um projeto real, a Casa das Asas. Eu não preciso ser defendido, mas Camila, Manuela e todas as outras pessoas que lutam no invisível todos os dias precisam ser respeitadas. A história verdadeira é menos vendável, mas é infinitamente mais humana, assinou. Fechou o notebook e respirou fundo. No dia seguinte, a carta foi publicada no site oficial do projeto e replicada em todas as redes sociais de Henrique. O impacto foi imediato. Comentários tomaram as publicações. Que homem lúcido! Agora eu entendo por que essa mulher ficou ao lado dele. A verdade tem força. Camila merece respeito. Henrique também. A Casa das Asas representa cada um de nós que já caiu e quis recomeçar. Em menos de uma hora, os acessos ao site travaram. Doações aumentaram. Convidados cancelaram aparições em programas que replicaram o escândalo. O jornalista responsável pela matéria original tentou se justificar, mas ninguém quis ouvir.
Naquela noite, Henrique e Camila ficaram sentados no chão da sala, com Manuela dormindo entre eles. Ela ainda parecia em choque. Você teve coragem. Henrique mexia lentamente nos cabelos da menina. Eu só me cansei de ser o personagem que esperam que eu seja. Camila olhou para ele. Agora você é o homem que eu conheço. Ele a encarou, cansado, mas em paz. E você, Camila, é a mulher que mudou o rumo da minha vida. As pessoas estão vendo isso agora, mas eu sempre soube. Ela pegou sua mão, apertou com firmeza. Ainda tem muita coisa pela frente. Eu sei. E, pela primeira vez desde a matéria, eles dormiram tranquilos. No início, Henrique achou que seria só mais um texto sincero perdido entre milhares de vozes virtuais. Mas, naquela manhã, quando ligou o celular e viu a notificação com mais de 120 mil compartilhamentos, entendeu que sua carta havia atravessado algo maior que a barreira da indignação. Ela tinha tocado em algo essencial, o desejo coletivo por verdade. A frase de abertura já estava sendo replicada em imagens, camisetas e até murais de escolas. Sou um homem que caiu e teve que reaprender a levantar com a ajuda de quem o mundo invisibiliza. Nos dias que se seguiram, o conteúdo da carta se espalhou por jornais, blogs, programas de rádio e rodas de conversa. Pessoas liam em voz alta para familiares, professores usavam trechos como tema de redações, escolas organizavam murais de gratidão e superação. O país parecia ter parado por alguns minutos para ouvir não o famoso arquiteto, mas o homem por trás da queda. Camila passou a ser reconhecida nos lugares mais simples, na farmácia, na fila da padaria, ao levar Manuela à escola. Você é a Camila, né? A mulher da carta. Eu chorei lendo. Você é uma inspiração. Ela ouvia com timidez, agradecia sem saber muito o que dizer, rejeitava convites para dar entrevistas e evitava os holofotes, mantendo-se fiel à sua simplicidade. Não quero virar símbolo, quero continuar fazendo o que precisa ser feito, disse a Henrique certa noite. Justamente por isso é que te escutam. Ele respondeu. Lorena, em contrapartida, mergulhou no silêncio. Tentou responder com um vídeo, mas apagou antes mesmo de publicar. Suas redes foram tomadas por mensagens duras. Parcerias publicitárias foram canceladas. A última notícia que Henrique teve foi que ela havia viajado para fora do país por tempo indeterminado. Disse que precisava recomeçar do zero, comentou um ex-amigo em comum. Henrique apenas respondeu, espero que dessa vez ela comece de verdade. Na mesma semana, Henrique recebeu um e-mail inesperado com o remetente oficial do governo brasileiro em parceria com entidades internacionais. O convite era direto. Henrique Vasconcelos, gostaríamos de convidá-lo para representar o Brasil em uma conferência internacional sobre acessibilidade e empatia, promovida pelas Nações Unidas em Genebra. Sua carta impactou políticas públicas em diferentes países. Sua presença poderá transformar perspectivas. Henrique releu o texto 3 vezes. A Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU, era palco para líderes globais. E agora o chamavam para falar sobre a própria dor e sobre como ela se tornou ponte. Camila entrou na sala pouco depois, trazendo um envelope. Mais uma carta de agradecimento, dessa vez de uma senhora do interior de Goiás. Diz que começou a estudar Libras depois de ler sua história. Henrique sorriu, mas parecia distante. Camila, me convidaram para falar em Genebra. Genebra? Na Suíça? Ele assentiu. Uma conferência sobre acessibilidade. Querem ouvir a minha história. Camila sentou-se devagar. Você vai aceitar? Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Vou, mas não para falar de mim. Para falar dela. Da história de pessoas como você. Como nós. Gente que caiu e levantou sem fazer barulho. Camila sorriu emocionada. Fala tudo. Fala por nós todos.
Naquela noite, Henrique voltou a abrir a carta. Leu como quem lê o próprio reflexo. Não era só um desabafo, era um divisor de águas, um mapa de onde esteve e para onde queria levar os outros. Pegou o celular, abriu a câmera e gravou um vídeo curto, olhando direto para quem estivesse do outro lado. Eu não escrevi aquela carta para comover. Escrevi para contar. Escrevi porque não aguentava mais ver gente forte sendo invisível. Escrevi por mim, por ela, por vocês. E vou seguir falando enquanto me deixarem. Publicou. Fechou o celular e respirou fundo. Naquela noite, dormiu com a certeza de que sua história agora era semente. E o mundo, finalmente, começava a colher. O portão de ferro se abriu devagar, revelando uma construção simples, mas luminosa. As paredes brancas contrastavam com as janelas azuis e o jardim ainda em crescimento. No alto, um letreiro novo, instalado há poucas horas. Casa das Asas. Henrique observava tudo da cadeira de rodas, ao lado de Camila e Manuela. Era como ver um sonho sair da mente e virar solo firme. Não havia luxo, mas havia beleza. Não havia mármore, mas havia propósito. "Tá parecendo um lugar que saiu do meu desenho", disse Manuela empolgada, segurando a mão da mãe. Camila sorriu, com os olhos marejados. "Tá até melhor do que no desenho." As salas internas cheiravam a tinta nova e madeira recém-polida. Havia rampas largas, barras de apoio em todos os cômodos, placas táteis, brinquedoteca acessível, salas de terapia e até uma horta suspensa nos fundos. Ideia de Camila. Henrique guiava a visita em silêncio, sem precisar dizer muito. Cada canto falava por si. No salão principal, Manuela carregava uma caixa de lápis de cor. Sentou-se no chão com outros filhos de funcionários e pacientes e começou a desenhar. Horas depois, correu até Camila com um cartaz em mãos. "Mamãe, olha, fiz a placa dos nomes." Era um retângulo colorido, com letras tortas e cheias de glitter. Feito por Henrique, Camila, Manu, tia Clara, tio Mauro, tia Ana e por todos que acreditam no impossível. Camila engoliu em seco. Henrique pegou o papel com cuidado e o leu como quem segura um mapa de tesouro. "Isso merece moldura e parede de destaque." Mais tarde, enquanto todos celebravam no jardim, Camila saiu para caminhar entre as árvores recém-plantadas. Henrique a observou à distância, o sol se pondo atrás dela como num quadro vivo. Ela não o viu. Estava pensativa, leve, com os braços cruzados e um caderno nas mãos. Ele se aproximou devagar. "O que está escrevendo aí?" Camila sorriu sem se virar. "Me inscrevendo no vestibular. Quero fazer fisioterapia." Henrique parou ao lado. "Vai ser a melhor fisioterapeuta que esse país já viu. Ou a mais enrolada. Mas vou tentar. Acho que é hora de estudar por mim. Você merece isso." Ela o encarou. E naquele olhar havia um silêncio profundo. De quem sabe o que sente, mas ainda não disse. "E você? Como tá?" Henrique olhou ao redor. "É o lugar que sonhei. Mas ainda falta uma coisa." Camila arqueou uma sobrancelha. "O quê?" Ele apenas sorriu. Surpresa. Na manhã seguinte, Camila chegou cedo ao centro para preparar a inauguração oficial. Encontrou, no hall de entrada, uma nova placa presa ao pilar principal. Embaixo do letreiro oficial, uma segunda placa, simples, feita em madeira clara. Ela se aproximou para ler. "Dedicado à mulher que segurou o mundo enquanto o mundo não olhava. Camila Oliveira, coração da Casa das Asas." Ela levou a mão à boca. Henrique apareceu atrás, devagar. "Isso é sério? Tão sério quanto tudo que você fez por mim." Ela olhou para ele. Os olhos molhados, mas firmes. "Você não precisava..." "Eu precisava sim, porque essa casa tem alicerce, e o nome dele é o seu." Ela respirou fundo, sem saber se sorria ou chorava. Henrique se aproximou mais. Os dois se encararam e, novamente, o amor entre eles estava ali. Nítido, pulsante, mas ainda sem nome. Camila tocou o braço dele. "Obrigada."
Henrique assentiu. Um dia eu ainda vou dizer tudo o que você merece ouvir, do jeito certo. Camila sorriu. Quando esse dia chegar, eu estarei aqui. Henrique apertou sua mão, e naquele toque sem uma palavra dita, prometeram tudo. A noite antes da inauguração chegou serena, mas Henrique não conseguia dormir. A casa estava em silêncio. O céu escondia as estrelas atrás de uma leve neblina, e ele permanecia sentado na varanda, com uma folha em branco sobre a mesa e uma caneta entre os dedos. Tentou começar por várias frases. Camila, eu nunca pensei que... Você mudou tudo. Nenhuma parecia suficiente. Palavras de repente lhe pareciam pequenas demais para traduzir o que sentia. Respirou fundo, fechou os olhos e então escreveu com a letra firme, mas hesitante. Camila, você não entrou na minha vida. Você me devolveu a vida. E com ela, um futuro. Parou. Olhou para o papel. Continuou. Você é minha base, meu norte, minha razão para reaprender o que significa amor. Quero te prometer, se for digno disso, que nunca mais vou deixar você ou a Manuela se sentirem invisíveis. E se um dia eu não conseguir andar até você, espero que me aceite ainda assim, indo até mim. Fechou os olhos. Depois de assinar, dobrou o papel com cuidado e o guardou na gaveta da escrivaninha. Não sabia se teria coragem de ler aquilo em voz alta, mas precisava que existisse. Do outro lado da casa, Camila escovava os cabelos de Manuela. A menina, sentada na cama, bocejava entre perguntas e devaneios infantis. Mãe? Oi, filha. Você acha que o tio Henrique gosta da gente? Camila sorriu, surpresa pela pergunta. Por que está perguntando isso? Manuela deu de ombros. Porque ele me chama de Solzinho e diz que sua voz é igual remédio que cura ele. Camila se abaixou e ajeitou o lençol no corpo da filha. Ele diz isso? Diz sim. Quando você sai da sala, ele fica quietinho. Mas quando você volta, ele fala mais, sorri mais. E até levanta melhor. Camila riu emocionada. Você é muito esperta, sabia? É que eu vejo as coisas. Henrique, parado no corredor, escutava tudo. Não queria invadir a intimidade delas, mas não conseguiu ir embora. Ficou ali, imóvel, com os olhos marejados e o coração acelerado. Camila suspirou sem saber que era ouvida. Às vezes, eu acho que ele é o presente mais inesperado que a vida me deu. Manuela sorriu com os olhos fechando. Então, guarda ele bem, mamãe. Que presente bom a gente guarda no coração. Mais tarde, Camila foi até a cozinha buscar água. Henrique estava voltando da varanda quando cruzaram o corredor. Não conseguiu dormir? Ela perguntou. Tô tentando, mas tem coisa demais aqui dentro, disse, apontando para a cabeça. Ela sorriu. Cúmplice. Tá nervoso com amanhã, com tudo, com o discurso, com as palavras certas. Camila o encarou por alguns segundos. Às vezes, a palavra certa não é a mais bonita, é só a mais honesta. Henrique assentiu, quase confessou sobre o papel guardado, mas não disse nada, ainda não. Vai dar tudo certo, ela completou. Só por ter você lá já deu. Ela segurou o olhar por mais tempo, mas então desviou, quebrando o encantamento com delicadeza. Boa noite, Henrique. Boa noite, Camila. Ela foi até seu quarto. Ele voltou para o dele, e entre as paredes daquela casa havia um amor grande demais para ser dito às pressas. Um amor que esperava o momento certo para ser revelado, como uma promessa em silêncio. O dia amanheceu com um céu limpo e promissor. A brisa leve tocava as bandeirinhas coloridas penduradas na entrada do novo centro, e os primeiros raios de sol faziam brilhar o letreiro já conhecido, Casa das Asas. Dentro do salão principal, cadeiras foram organizadas em fileiras simétricas, balões decoravam discretamente os cantos, e uma mesa com café, sucos e pães caseiros recebia os convidados. Tudo simples, porém impecável, assim como o projeto. Henrique estava no camarim adaptado, cercado pela equipe técnica. O exoesqueleto metálico estava ajustado em silêncio. Era a primeira vez que usaria fora dos treinos.
Os sensores estavam alinhados, o apoio preso aos braços. Cada clique, um passo mais próximo do momento que mudaria tudo. Vai dar certo, disse Mauro, o fisioterapeuta responsável. Você treinou para isso. Henrique respirou fundo. Não era medo, era reverência. Porque o que estava prestes a fazer não era um gesto comum, era símbolo, era entrega, era amor. Camila estava entre os convidados de vestido azul claro, os cabelos soltos e o olhar atento. Manuela segurava sua mão, orgulhosa. Mamãe, hoje é o dia que a Casa das Asas abre as portas? É sim, filha. E vai ter surpresa? Camila riu, ajeitando os cabelos da menina. Acho que sim, mas a gente vai descobrir junto. No canto oposto, quase invisível, Lorena entrou. Vestia jeans e uma blusa neutra. Sem salto, sem maquiagem, sem brilho, apenas o silêncio de quem veio sem ser chamada. Sentou-se na última fileira. Ninguém a notou. E pela primeira vez, ela também não quis ser notada. Henrique surgiu no palco com o apoio da equipe, passos lentos e firmes. O público se levantou, emocionado. Os celulares se ergueram. A imagem dele caminhando com esforço, porém com dignidade, atravessou a sala como um raio de sol rompendo uma vidraça antiga. Ele pegou o microfone com as mãos trêmulas. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui. Este lugar é mais que um centro de reabilitação. É uma casa de recomeços. E nada disso existiria se não fosse por um momento que, à época, me pareceu o fundo do poço, um acidente. Pausou. Eu caí, física, emocionalmente. Caí no silêncio, na vergonha, no esquecimento, e só voltei porque alguém estendeu a mão. Uma mulher que o mundo tenta invisibilizar todos os dias, que muitos ignorariam numa calçada, que a sociedade chama de ajudante, mas que para mim foi salvação. O público se manteve em silêncio reverente. Henrique desviou o olhar para Camila. Camila, vem aqui, por favor. Ela hesitou. Manuela soltou sua mão com um empurrãozinho sutil. Camila subiu ao palco surpresa, sem saber o que esperar. Henrique tirou um pequeno envelope do bolso. Eu escrevi algo, mas não sei se consigo ler sem chorar. Ela sorriu nervosa. Henrique segurou a mão dela. Então vou falar do jeito mais simples que existe, olhando nos seus olhos. Fez sinal para Mauro. O fisioterapeuta o segurou pelas costas. Henrique deu um passo à frente, apoiando o peso no exoesqueleto. Com ajuda, começou a se ajoelhar. O silêncio se transformou em suspiros. Lágrimas já escorriam pelos rostos da plateia. Henrique ajoelhou. De verdade. Camila Oliveira, você não me devolveu apenas o movimento. Você me ensinou a respirar de novo. Você é minha esperança viva, minha família antes de qualquer pedido, meu lar. Ela já chorava, as mãos na boca, sem acreditar. Você aceita se casar comigo? Um segundo de silêncio, um sopro de eternidade. Sim, sim, Henrique, eu aceito. O salão explodiu em aplausos, todos de pé. Palmas misturadas a choros, a risos, a abraços entre estranhos. Um momento em que o mundo parecia por um instante curado. Camila o ajudou a se levantar. Ele a abraçou com força. Manuela correu até o palco e os abraçou também. No fundo, sentada sozinha, Lorena observava. Sem maquiagem, sem pose. Apenas um olhar vazio, que ia lentamente se enchendo de compreensão. Ela não aplaudiu. Não sorriu, mas também não desviou o olhar. Porque ali, diante de tudo o que ela tentou controlar, estava o que sempre buscou e nunca entendeu: amor verdadeiro. Depois, no jardim, com as luzes suaves iluminando o fim da tarde, Camila se aproximou de Henrique e sussurrou: Você achou coragem para ler os votos? Henrique sorriu, pegando o papel dobrado no bolso. Não precisei. A promessa já estava nos seus olhos. Ela o beijou. E o mundo inteiro pareceu respirar junto. E aí, o que achou dessa história tão emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!